Olá, como é que vocês estão? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E hoje, nesse estudo, nós vamos falar de um tema que é recorrente nos nossos dias, sobre a concretização de todas as profecias bíblicas acerca do retorno do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer que praticamente todas elas se completaram. Guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos vendo uma violência crescendo cada dia mais e mais, a fome está se alastrando. Nós estamos vivendo um período de grande insegurança, de grandes incertezas, não só financeira, mas também emocional. Nós estamos vendo uma crise de pessoas ansiosas, nós estamos vendo a depressão crescendo como o mal do século, como nunca antes, e todos os tipos de enfermidades estão surgindo. Nós estamos vendo que as profecias estão se cumprindo cada dia mais e mais diante dos nossos olhos. Apenas um único sinal está faltando para que realmente se cumpra e Jesus Cristo possa retornar para tirar a sua igreja do campo de batalha. E dizendo de outra maneira, para que o anticristo possa se apresentar no cenário mundial como o único líder que vai estar dominando tudo e todos e fazendo o controle através da sua marca, o 666, que já falamos em um outro estudo no nosso canal. Eu sou o pastor Montefusco, que você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Vamos ao estudo. Ok, como eu falei para vocês na introdução, esse é o último sinal para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o aparecimento do anticristo, que vai se cumprir em breve, muito em breve mesmo. Todos os sinais da vinda de Cristo já se cumpriram. Esse é o único que falta a ser cumprido. E eu coloquei essa imagem aí porque exatamente nesse local onde é palco de disputas históricas milenares, esse domo da rocha ele vai ter que sair desse local para que Israel comece as construções do terceiro templo. Então vamos aos pormenores desse estudo, que tem muito para nos ensinar de como nos prepararmos para a vinda de Cristo. Como eu lhes falei, o anticristo ele vai surgir e vai fazer uma aliança entre Israel e vai fazer uma aliança entre esse líder político mundial. Essa aí é uma imagem meramente ilustrativa, mas que tem alguma coisa, quem sabe, subliminar por trás dela para nos falar. E eu coloquei essa imagem porque mais adiante nós vamos falar de como Israel tem uma grande expectativa em relação a Donald Trump para fazer esse meio de campo para que o terceiro templo seja construído. Olha o que Jesus Cristo disse em capítulo 5, versículo 43 do livro de João. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Provavelmente, segundo alguns estudiosos, nem o próprio anticristo sabe ainda que ele é o anticristo, mas que ele já está no cenário mundial, ele está. Mas daqui a pouco ele será elevado como líder único mundial. E olha o que está escrito em Daniel 9:7. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa daqui é uma semana de anos, porque na linguagem profética, essa semana de anos são exatamente 7 anos, conforme o profeta Daniel descreve. O livro de Apocalipse também vai descrever esse período de tempo que vai desenrolar a grande tribulação. Agora, o fato é que a construção do templo vai começar exatamente quando o anticristo fizer essa aliança com Israel. E já está tudo pronto. O que nós vamos estar estudando aqui é a convicção do povo de Israel que o Messias já está para se revelar ao mundo. Eles estão com essa convicção inabalável. É incrível. E eu já vou mostrar para vocês de como eles estão tão convictos de que esse dia já está para acontecer em breve, muito em breve, mais breve do que eu e você possamos imaginar. Eles estão tão convictos que a maquete do templo já está pronta. Eles têm mesmo até a planta baixa, toda ela já esquematizada. Quem faria uma maquete, uma planta baixa, se eles não estivessem convictos de que já estaria no tempo profético dessa construção acontecer? Um exemplo disso é o Instituto do Templo, que já aprontou todos os utensílios, toda a indumentária dos sacerdotes, estamos sacerdote, o sumo sacerdote, que é essa imagem que você está vendo agora, e agora todos os instrumentos musicais já estão prontos, já estão polidos, limpos, bonitos. Aqui está o altar do incenso, o óleo que vai ser colocado nas lamparinas do templo ou na menorá. O único item que o Instituto do Templo já fez e que não vai ser usado é exatamente essa arca da aliança, porque a arca da aliança tem que ser a original. Mas a pergunta que não quer calar, aonde é que está essa arca? Veja, o livro de Apocalipse responde, capítulo
11, versículo 19, então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Olha só, meus queridos, Deus tomou para si essa arca que representa a presença de Deus, essa arca que quando esteve no meio da nação de Israel, Israel sempre estava sendo vitoriosa em todas as batalhas, entrando e saindo com glórias, porque Deus estava com eles. A arca é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E Deus então tomou para si essa arca que está guardada nos céus, e quando esse templo estiver pronto, Deus trará essa arca de volta para ser colocado lá no Santo dos Santos. Ou pelo menos nós temos que interpretar forçosamente, não temos outra saída, que Deus está ocultando essa arca, mesmo que não seja exatamente no ambiente celestial, mas aí está dizendo que Deus guardou esse artefato que pertence a Ele, e nenhum homem encontrará até que finalmente Ele dê essa ordem para que seja encontrada, até que Deus mesmo venha revelar ao seu povo, e vai ser revelado em breve aos rabinos de Israel, ao povo de Israel, quando essa arca será finalmente colocada no Santo dos Santos. E olha a preparação de tudo conforme a Bíblia diz que deve acontecer para que esse templo seja erguido, os sacrifícios sejam realizados. Judeus iniciam a seleção de sacerdotes que irão servir no terceiro templo em Israel. Olha a convicção desse povo. O registro incluirá homens de linhagem sacerdotal, descendentes de Arão, como deve ser, conforme as Escrituras determinam, nascidos e criados em Israel e que tenham guardado as leis de pureza competidas aos sacerdotes. E isso já é uma realidade. Israel já tem levitas prontos para fazer um sacrifício no terceiro templo. Sacerdotes se preparam para entrar no Santo dos Santos pela primeira vez em 2000 anos. Um grupo de sacerdotes descendentes da linhagem de Arão começou a se preparar. E vejam aí esse detalhe: 600 levitas ensaiam canções em preparo para o terceiro templo. Gente, eles estão mais convictos que muitos de nós cristãos acerca da vinda de Cristo. A vinda de Cristo, ela é inevitável. A vinda de Cristo vai acontecer a qualquer momento, porque os sinais da vinda de Cristo já se cumpriram todos, exceto esse da construção do terceiro templo. Existem muitos estudiosos que acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação. Ela vai ser tirada antes, então nós não vamos ver a construção do terceiro templo. Outros, no entanto, acham que nós, enquanto igreja, vamos presenciar o início dessa aliança, o início da construção do templo, e em seguida seremos arrebatados nesse meio termo, entre a aliança e início da construção. Então nós não vamos entrar na grande tribulação. E olha que maravilha de profecia se cumprir diante dos nossos olhos. Há uma profecia na Mishnah afirmando que quando a 10ª novilha vermelha aparecer, um sinal de que o templo será restaurado e o Messias finalmente virá. As cinzas da novilha vermelha são necessárias para dedicar o terceiro templo. Em Números 19, do versículo 1 e 2, versículo 10, depois você confere lá. Agora, olha que impressionante acerca dessa novilha vermelha. Durante 2000 anos, o povo judeu esperou e procurou por uma novilha vermelha imaculada. Agora, de repente, 5 são oferecidas por um fazendeiro cristão. Deus está agindo em favor do povo de Israel nesses últimos dias para cumprir a profecia. Veja só o destaque: 2000 anos que não aparecia uma novilha vermelha. Mas agora dita aí 5 novilhas apareceram. E elas são perfeitas. Porque se apenas um fiozinho branco aparecer uma delas, elas seriam desclassificadas. Elas não podem ter marca em lugar nenhum. Elas não podem ter sido usadas em momento algum. Nem alguém ter subido nela ou feito qualquer outra coisa, qualquer trabalho com elas. Então essa novilha é única e exclusivamente para essa dedicação da construção do templo. E agora nós estamos diante de nós com esse testemunho dessa profecia se cumprindo depois de 2000 anos de espera. Agora veja a convicção, ainda diante dos nossos olhos, de todos os nossos queridos irmãos de Israel. Político israelense esculpe pedras para construir o terceiro templo, e quando ele está fazendo esse trabalho manual aí, ele está participando, mostrando a sua fé e a sua confiança, e ele faz então esse tipo de oração. Se na montanha você talhou pedras para erguer uma nova estrutura, não foi em vão, meu irmão. Dessas pedras será construído o Mikdash. Ele será construído, será construído, será construído.
Essa é a convicção desse povo tão amado por Deus, desse povo que deve ser amado também por nós os cristãos, porque nós viemos dele, nós somos parte dessa herança que foi prometida a Abraão há muito tempo, quando o Senhor disse que iria lhe dar uma descendência como a areia do mar e como as estrelas do céu. E aqui estamos nós, crendo nesse Cristo que veio de Abraão. Agora, quanto à guerra que está acontecendo em Israel, o que é que nós podemos ter como provas proféticas daquilo que está acontecendo como sinal da construção do terceiro templo que está tão próximo? Veja, nada acontece por acaso no meio do seu povo. Em Ezequiel 38 e 39 fala de uma guerra chamada Gog e Magog que está se aproximando. Nós não temos dúvida disso, porque essa guerra que está acontecendo exatamente agora em Israel é nada mais nada menos do que uma grande prova de que Gog e Magog está para acontecer. Uma grande batalha que ocorrerá em Israel nos últimos dias e que envolverá um povo de Magog, liderado por um rei chamado Gog. Essa terra será travada nos montes de Israel contra os filhos de Israel. Você acha que é uma guerra aleatória? Israel sempre teve em guerra. Não, mas essa aqui é diferenciada. Tanto é que Netanyahu, quando ele foi para cima desse povo que fez aquele ataque contra o povo de Israel, Netanyahu chegou em público para dizer assim: nós vamos mudar a geografia da faixa de Gaza. Por quê? Como construiria o terceiro templo se esses inimigos ainda estivessem ali por perto? Não haveria como. Esse estudioso das profecias, ele diz o seguinte: nesse momento no Oriente Médio, o monte do templo está sendo disputado com os árabes. Um porta-voz do Hezbollah afirmou que a razão pela qual eles começaram essa guerra é porque os judeus trouxeram 5 novilhas vermelhas para Israel para construir o templo. O fato é que os inimigos de Israel, todos eles estão cientes de que essa profecia haveria de se cumprir. Eles sabem como Israel estava à procura dessa novilha vermelha, e agora 5 chegaram em Israel. E eles disseram assim: opa, alguma coisa está acontecendo, profecias estão se cumprindo. Se Israel estava dizendo que a única coisa que faltava para eles seria uma novilha vermelha, agora tem 5 novilhas vermelhas, então vamos para cima dele. E é isso que aconteceu. O ataque de 7 de outubro de 2023 foi denominado Operação Inundação Al-Aqsa pelo Hamas. Lembra que nós falamos que lá no Domo da Rocha, ao lado, tem a mesquita de Al-Aqsa? E se eles estão dizendo essa operação inundação Al-Aqsa, é porque eles se sentiram ameaçados por essa profecia estar se cumprindo. E nesse caso, é sério, vamos partir para cima deles e vamos impedir que Israel venha chegar a construir esse terceiro templo. Então vamos eliminá-los antes que essa profecia tome volume e eles ganhem muito mais força, fiquem muito mais animados, muito mais empolgados, porque eles estão vendo então se cumprindo essas profecias e eles vão lá para demolir tanto o Domo da Rocha como a mesquita de Al-Aqsa. Eles estão afirmando que trouxeram essa luta para defender sua reivindicação do Monte do Templo. Agora você está entendendo por que está acontecendo isso de uma maneira tão drástica, tão dura e tão ferrenha por parte do Hamas, Hezbollah e todas aquelas outras comunidades em volta que são anti-israelitas. Agora veja as palavras desse rabino. Ele disse: a eleição será uma escolha entre Kamala Harris como um quarto reino de Daniel ou Trump como o segundo Messias não judeu. E ele ainda diz: a administração Biden e Harris foi o quarto reino descrito por Daniel, que vem antes do colapso social total. Um segundo mandato de Trump no cargo seria, por outro lado, uma repetição de Ciro, o Messias não judeu que ajudará Israel a construir o templo em Jerusalém. Há uma grande expectativa acerca dessas eleições que se aproximam lá nos Estados Unidos. Então, se Trump realmente está sendo reeleito, eles estão convictos de que, de fato, ele será esse Ciro que virá para ajudar Israel a levantar o terceiro templo. E olha só, não por acaso que eles estão tão animados com essa reeleição do Trump, porque Folha de Pernambuco diz o seguinte: Trump promete paz no Oriente Médio em encontro com Netanyahu na Flórida. Se ganharmos, diz Trump, será muito simples, tudo será resolvido e muito rapidamente, assegurou o republicano. Olha quantas promessas sendo dirigidas exatamente de encontro a essas profecias sobre aquele que virá para ajudar a construir ou reconstruir o terceiro templo. Trump pode fazer parte do processo da vinda do Messias, diz Rabino. O Sinédrio enviou um convite ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que ele suba no Monte do Templo e faça uma oração pela paz do mundo.
Trump está diante de um momento extremo na história quando o mundo pode se deparar com um grande conflito. O presidente Trump pode escolher fazer parte de um processo para trazer o Messias e uma bênção sem precedentes para o mundo, da mesma forma que o rei Ciro desempenhou seu papel na construção do segundo templo. Essa é a convicção de que Donald Trump será reeleito, porque, segundo a profecia, alguém vai ajudar Israel a reconstruir o terceiro templo. Embora exista uma perspectiva de guerra, o rabino afirmou que há uma forte possibilidade de haver um grande benefício global. Olha mais esse detalhe, meio shekel de prata, a moeda comemorativa com o busto de Donald Trump. Ciro autorizou em seu primeiro ano de governo o retorno dos judeus para Jerusalém com a missão de reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor. Então eles fizeram essa homenagem, crendo que esse ex-presidente, agora na expectativa de ser reeleito, ele será exatamente como o rei Ciro, que ajudou Israel nessa reconstrução do templo que foi destruído no passado por Nabucodonosor. Como esse é o último sinal a ser cumprido e todo o cenário para a sua realização já está pronto, resta-nos apenas colocar em prática o que está escrito. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o mundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima oportunidade.